Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM e hoje eu trouxe para você regra de 3. Mas essa regra de 3 que a gente vai trabalhar hoje é voltado para o pessoal que faz técnico de enfermagem. Galera, em várias áreas a gente acaba precisando da matemática em algum momento, né? E regra de 3 é um assunto muito usado dentro da galera que faz técnico de enfermagem, enfim. E aí eu fiz um vídeo para tirar dúvida de alguns alunos que eu conheço que estão com dúvidas em regra de 3, beleza? Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Vamos lá, queridos! Vamos começar aqui. Primeiro eu vou dar uma lida nesse textinho que eu anotei para vocês, depois a gente vai ver na prática, ok? Vamos lá. A regra de 3 é um processo prático utilizado para resolver problemas que envolvem proporcionalidade entre duas ou mais grandezas. Aguenta aí que eu já vou te explicar o que são grandezas. O mecanismo da regra de 3 consiste basicamente em, primeiro, reunir as grandezas de mesma espécie fornecidas pelo problema em colunas paralelas. Verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eita. E utilizar a proporção conveniente para determinar a solução do problema. Então, preste atenção aqui. Primeiro, regra de 3, a gente pode ter simples e composta. A simples vai falar para a gente quando eu tenho duas grandezas, quando eu estou relacionando duas situações, ok? Quando eu tiver mais de duas situações, a gente fala de regra de 3 composta. Agora, eu vou focar na regra de 3 simples, beleza? Que são duas grandezas. E esse segundo parágrafo aqui embolou a nossa mente totalmente, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Arthur comprou 3 camisetas e pagou R$120. Espera aí, o que eu estou relacionando aí? Ó, eu estou relacionando camisetas e o preço. Concordam comigo? Então, essas são as minhas grandezas. Esse é o primeiro ponto, identificar as grandezas. O que eu estou analisando na questão? Então, eu sei que 3 camisetas equivalem a R$120. Aguenta que daqui a pouquinho eu vou botar exemplo teu lá, do pessoal que está fazendo técnico de enfermagem. Aguenta aí, isso aqui é só para a gente entender. Quanto ele pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo? Então, ele quer 5 camisetas. E ele quer saber o preço dessas 5 camisetas, ok? Analisando que são do mesmo tipo e o mesmo preço. Lembra que em algum momento a gente leu que tem que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Raciocina comigo, vamos lá, respira. Se eu tenho 3 camisetas, eu pago 120. Se eu aumento o número de camisetas, você concorda que vai ficar mais caro que 120? Beleza? Então, essas grandezas aqui são chamadas de grandezas DP, diretamente proporcionais. Por quê? À medida que eu aumento o número de camisetas, eu aumento o meu preço. Estão diretamente proporcionais, estão crescendo na mesma proporção. Fechou? Então, essa é a estrutura que eu quero que você consiga fazer nos seus exercícios. Montar essa estrutura, ver o que eu estou relacionando, fazer a relação 3 para 120, 5 camisetas, quanto que eu quero. Fechou? Essa é a estrutura. Beleza. Outro exemplo aqui. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Então, vamos botar aqui, vamos montar. Eu quero montar só, por enquanto. Então, ele está relacionando peças com o quê? Ventilador. Fechou? Tranquilo até aqui? Muito bem. 6 peças montam um ventilador. Se eu tenho 25 ventiladores, quantas peças eu vou precisar? X. Olha lá. Você estruturou tudo que está escrito aí em cima. Ó, número de peças são 6 para um ventilador. Ele quer fazer 25 ventiladores, quantas peças eu preciso? Fechou? Galerinha, se vocês conseguirem montar isso, metade do teu problema já está resolvido. Fechou? Agora, vamos ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais.
Se um ventilador eu preciso de 6 peças, se eu aumento o número de ventiladores, eu também vou aumentar o número de peças, né, gente? Então, observa que as duas grandezas estão crescendo, diretamente proporcionais. Só que tem um detalhezinho. Nos exercícios que eu vou fazer com vocês, que está relacionado a medicamento, que não é minha área, eu consegui observar que a maioria deles, ou todos os que foram propostos para mim, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, por isso que nesse vídeo eu só vou gravar diretamente proporcional, que é isso aí que está acontecendo com a gente. Tudo bem? Aí tu deve estar se perguntando assim, vai, Fábio, como é que resolve esse tipo de exercício? Vocês vão ver que se vocês entenderem isso aqui, o outro vai ficar tranquilinho. Como é que a gente resolve isso, queridos? É muito simples, é só multiplicar em cruz. Como assim multiplicar em cruz? Ó, 3 com x, 3x, é igual a 5 vezes 120. 5 vezes 120. Olha lá. E resolver o valor do xzinho. Como é que a gente vai resolver? Vamos com calma. Esse 3, eu vou repetir aqui ao lado do x e vou multiplicar 5 vezes 120, que é o famoso 600. E o 3 que está grudado na letrinha vai passar para baixo dividindo. Então, vai ficar aqui o x é 600 dividido para 3. Então, o x vai dar um total de 200. É assim que a gente vai resolver. Esse é o método para a gente resolver os exercícios que eu quero te mostrar daqui a pouquinho. Aqui, multiplica em cruz. Só que quando eu multiplicar em cruz, presta atenção aqui, ó. Eu teria que multiplicar 6 com 25, x com 1, certo? Eu vou começar multiplicando aquela que tem um xzinho, fechou? Então, é 1 com x. Então, vou anotar aqui, ó. 1 vezes x é igual a 6 vezes 25. Gente, só que 1 vezes x é o x. 6 vezes 25 é o famoso 150. Se você entendeu como a gente estrutura a regra de 3, como a gente monta, agora ficou fácil. Quer ver? Vamos para 2 exemplozinhos. Volto a repetir, eu não estou levando em consideração as informações técnicas da área de saúde. Eu não faço ideia, tá? Eu só estou pegando exemplos e estou resolvendo usando a regra de 3. Beleza? Ó. Em uma ampola de dipirona, tenho 2 ml de solução. Quantos ml de solução tenho em 3 ampolas? Olha lá. Primeiro passo, o que eu estou relacionando? Eu estou relacionando o número de ampola, com ml. Concorda comigo? Então, olha o que ele falou. Uma ampola tem 2 ml. Quantos ml, x aqui no ml, eu vou ter em 3 ampolas? Montei. Gente, se uma ampola tem 2 ml, 3 ampolas vai ter mais ml. Então, grandeza é diretamente proporcional. À medida que eu aumento o número de ampolas, eu aumento o número de ml. Multiplica em cruz. Ó, 1 vezes x, x. 3 vezes 2, monta aqui. Ó. 3 vezes 2 é o famoso 6. 6 ml. Acabou o exercício, é isso. Perfeito? Mas é importante que você saiba montar. Montou, não tem estresse. Vamos lá, queridos, vamos fazer mais esse exemplo aqui, ó. Isso é uma prescrição médica, Gens Rounds de 20 miligramas IM, e tem ampolas de 80 miligramas por 2 ml. Olha aqui, eu estou relacionando miligrama com ml, ok? Bom, 80 mg equivale a 2 ml. Ele está falando na questão que tem 80 mg, miligrama, para quantos ml? X. Olha lá, montei minha regrinha. Aqui estão as suas informações. Ó. Isso aqui equivale a essa linha aqui que eu anotei. Isso aí é a sacada do teu exercício. Beleza? Então, eu tinha 80 miligramas para 2 mililitros. Ok? Se eu quero 20 miligramas, quantos mililitros? Multiplica em cruz. 80 vezes x é igual a 20 vezes 2. Então, x, 80x, vai ser 20 vezes 2, 40.
O 80 que está grudado no x passa dividindo, ó. 40 dividido por 80. Macete do tio Fábio. Quando você está tendo uma divisão, né, uma fraçãozinha, o numerador e o numerador fica em cima, o denominador fica embaixo. Se você tiver zerinho em cima, zerinho embaixo, corta. Ok? E aí você vai ficar que o x vai ser 4 sobre 8. E aí, queridos, a gente vai começar a simplificar. O que é simplificar? Dividir o de cima e o de baixo por um mesmo valor. Por exemplo, eu posso simplificar em cima por 4 e embaixo por 4. Observação, tem que ser o mesmo valor em cima e o mesmo valor embaixo, que você vai simplificar. Então, isso deu 1 sobre 2, que é o famoso meio. Então, isso dá 0,5 ml. Fechou? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá, esse aqui está mais bonitinho, a pergunta está mais bonitinha. Ó. Prescritos 50 miligramas de tramal, tenho na unidade 500 miligramas por 5 ml. Quanto devo aspirar? Queridos, não estou preocupado nas informações técnicas, eu quero fazer regra de 3, é esse o meu objetivo. Então, se liga na missão. Primeira coisa, onde está a tua informação? Tua informação está aqui, ó. Essa é a tua informação. Eu estou relacionando mg com ml. 500 mg, eu trabalho com 5 ml. Olha lá a tua informação. A pergunta do exercício é, se eu quero prescrever 150 mg, ó, 150 mg, quanto vai dar em ml? X. Fechou? Mais uma vez, são grandezas diretamente proporcionais. Se tu quiser analisar, olha só, 500 mg, eu uso 5 ml. Se eu diminuo a quantidade de miligramas, eu diminuo a quantidade de ml. Então, as grandezas, uma está caindo, outra está caindo. Continua sendo diretamente proporcional. O que tu vai fazer? Multiplicar em cruz. Ó, 500x é igual 150 vezes 5. Vamos lá, respira aí. 500x, faz aí 150 vezes 5, vai dar quanto? Muito bem, 750. Então, o x vai ser 750 e o 500 que estava grudadinho no x vai passar dividindo. X vai ser, olha só, galera, o que eu te expliquei na questão anterior? Tem zerinho em cima, tem zerinho embaixo? Corta. Então, agora você está dividindo 75 por 50. Pô, Fábio, mas eu tenho maior dificuldade para dividir isso aí. Não tem problema, vai simplificando. O que é simplificar ali, galera? É pegar o numerador e o denominador e dividir por um mesmo número. Por exemplo, eu consegui observar que os dois dão para dividir por 5, então simplifica. Então, vamos lá. Até chegar numa fração em que seja agradável para você dividir. 75 dividido por 5 é o famoso 15. 50 dividido por 5 é o famoso 10. Ó, ainda dá para dividir por 5 de novo, não tem problema nenhum, faz. Vamos aqui para cima. X vai ser igual. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. Agora ficou mais fácil. 3 dividido para 2 é o famoso 1,5 ml. Fechou? Beleza? Chegamos na resposta. Eu quero colocar aqui uma dica para vocês, porque, pelo que eu tenho observado, isso aparece muito, tá? São duas unidades importantes. A primeira é o seguinte, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Em algum momento você pode precisar disso. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Fechou? Então, essas duas transformações são importantes, tá? De uma maneira geral, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte. Se você está em litro e quer passar para mililitro, você vai fazer o seguinte. Se liga só, hein? Isso aí é importante. Deixa eu achar preto. Vamos ver se o preto vai funcionar. Se você está em litro e quer passar para mililitro, você vai multiplicar o resultado por 1000.
Como assim, tio Fábio? Se tu tem 5 litros, quero passar para mililitro? 5 vezes 1.000, 5.000 mililitros. Se você está em mililitro e quer chegar no litro, você divide por 1.000. Fechou? Da mesma maneira do grama. Quando eu falo grama, 1 grama, 1 grama, grama, calma aí, para miligrama. De grama para miligrama, eu multiplico por 1.000. E de miligrama para grama, eu divido por 1.000. Isso pode te ajudar em alguma situação. Vamos para mais um exemplo? Ó, vamos fazer esse aqui que parece ser feião. 160 miligramas de penicilina EV de 6 em 6 horas, tá? Tem-se disponível na unidade frasco ampola de 500 miligramas com solvente de 10 ml de água destilada. Quantos ml devem ser aspirados dessa medicação? Vamos lá, respira aí. Primeiro, estou relacionando 500 miligramas com solvente de 10 ml. É isso que eu estou relacionando. Então, vou botar miligrama com ml. 500 miligramas equivale, né, que vai fazer o solvente lá, de 10 ml. Mas eu quero usar só 160 miligramas. Quantos ml eu preciso? Gente, se eu estou diminuindo o número de miligramas, eu diminuo o número de ml. Grandezas diretamente proporcionais. Ok? E aí, queridos, é aquele esquema, multiplica em cruz. Começa pegando aquela que tem um xzinho, ó. 500 com x é o famoso 500x. 160 com 10. 160 vezes 10. Então, vai ficar 500x. Vai multiplicar aqui, ó, 160 vezes 10, 1.600. É só acrescentar um zerinho. O 500 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Então, x vai ser 1.600 dividido por 500. Lembra que eu te ensinei do zerinho? Se tem zerinho em cima e embaixo, corta, ó. Olha como é que ficou mais fácil. Agora, tu está dividindo apenas o 16 por 5. Aí, tu vai arrumar a continha lá, vamos lá. 16, calma aí, que está lendo aqui a canetinha, dividido por 5. Vai dar 3, né? 3 vezes 5, 15. Para 16, né? Só fazer continha de menos. Vai dar 1. E agora, o que a gente faz? Como a divisão, teoricamente, não tem número nenhum, a gente vai colocar um 0 aqui e uma vírgula aqui. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. Resto 0. Então, eu vou precisar de 3,2 ml. Beleza, galera? Então, a dica que eu dou para vocês, qual vai ser? Primeiro, monta as grandezas que você está relacionando. Depois que você montou, multiplica em cruz, sempre pegando primeiro aquela partezinha que tem um x, multiplica os numerozinhos e aquele que está grudado no x passa dividindo. E aí você vai tentar simplificar, sempre simplificar, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Beleza? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês precisarem de outra ajuda na parte de matemática, é só fazer um pedido que a gente vai lá e grava. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!